Na aula de hoje nós estudaremos o tempo verbal perfeito, o primeiro tempo contilinear da língua grega. Perfeito do indicativo ativo e médio passivo. Algo aconteceu e os efeitos ainda são sentidos. O perfeito é tão importante que ele aparece 1604 vezes no Novo Testamento grego, 841 no indicativo e 699 no particípio. Portanto, esse é um tempo verbal que você quer entender e estudar com afinco, porque ele é muito importante para você conseguir ler o seu Novo Testamento grego. Alguns dos textos bem importantes que usam o perfeito são João 19:30, onde Jesus diz está consumado, ele diz isso no perfeito. Ou Mateus 2:5 e muitos outros lugares, outros 66 lugares, onde aparece a expressão gegraptai, ou seja, está escrito, oi e está escrito. Ou, por exemplo, em Mateus 4:17, metanoite en kiken gar rebasileia ton uranon, arrependei-vos, pois está próximo, ou seja, está chegando ou chegou e está chegando, se aproximou e está se aproximando o reino dos céus. Mas vamos compreender qual é a ideia do perfeito. O tempo perfeito, nas palavras de William Mounce, é um dos tempos verbais mais interessantes. É frequentemente usado para expressar grandes verdades teológicas. O perfeito grego descreve uma ação que foi levada à completude, cujos efeitos estão sendo sentidos no presente, na perspectiva do autor. Porque descreve uma ação completada, a ação descrita pelo verbo no perfeito normalmente ocorreu por implicação no passado. Já Ezequias Soares prefere falar assim a respeito do perfeito. O termo perfectum vem do latim e significa completamente feito, inteiramente acabado, que difere do latim infectum, inacabado, imperfectivo, ato verbal inacabado, linear, contínuo, a ideia de ação em progresso diário. Difere também do auristo, ato verbal puro e simples, a ação em sua essência, pontual. O perfectum, perfeito, é um aspecto verbal que exprime o ato verbal que está completo, terminado. É resultado presente de uma ação que terminou, o perfectivo. De maneira mais simples, o Hega e o Bergman simplesmente dizem assim: o perfeito expressa um estado atual que geralmente é resultado de um acontecimento passado. Daniel Wallace, por sua vez, define assim o perfeito. A força do perfeito é simplesmente que ele descreve um evento completo no passado, aqui estamos falando do modo indicativo, tem resultados existentes no tempo presente, isto é, em relação ao tempo daquele que fala. Portanto, vamos ver o perfeito do indicativo ativo. Eis a forma do perfeito do indicativo ativo. Você forma o perfeito usando algumas características de formação de verbo da língua grega. Quase todas. Você usa redobro, raiz, formativo do tempo perfeito, que é o kappa alfa, e a terminação pessoal. Portanto, você tem aí lelucanen. Mas vamos ver isso de maneira mais detalhada. Nós temos, então, o redobro, que é apenas a consoante inicial da raiz, mais um epsilon. E aí, então, você tem o formativo, o kappa mais o alfa, e as terminações primárias ativas, aquela que nós decoramos assim. O, e, homem é Deus, sim. Uma outra maneira aí de visualizar, redobro mais raiz, mais K, mais terminações primárias, é igual ao tempo perfeito. Vamos ver ele então conjugado. Primeira pessoa do singular, leluca.
Segunda pessoa do singular, lelucas. Terceira, leluque. Primeira do plural, lelucamen. Segunda, lelucate. Terceira, lelucasi. Perceba então que nós temos o redobro, le, a raiz, li, e temos o formativo do perfeito, que é o K. E isso somado às terminações primárias, usando o alfa como vogal conectiva. A tradução, eu soltei e ainda está solto, ou seja, uma ação passada, eu soltei, mas cujos resultados são presentes aqui agora, e ainda está solto. Tu soltaste e ainda está solto, ele soltou e ainda está solto, e assim por diante. E o médio passivo? Como é que funciona? No médio passivo, nós temos as seguintes características. Redobro, consoante inicial mais epsilon. Raiz. Nós não temos o formativo de tempo, o kappa alfa. E nós temos as terminações médio-passivas. Mas se não temos o formativo de tempo, como saberemos então que isso é um perfeito? Por causa do redobro. Apenas uma forma mais fácil de você ver. Redobro, mais raiz, mais terminações primárias, forma o perfeito indicativo médio-passivo. Conjugado fica assim. Lelumai, eu me soltei e ainda estou solto. Nesse caso, o médio sendo traduzido como um reflexivo. Né? Lelusai, tu soltastes para ti, e X, ou seja, essa coisa que você soltou para você mesmo, ainda está solto. Note então, a ação passada pontual, tu soltastes para ti, o para ti por essa outra ideia do médio, de intencionalidade, e a coisa solta continua assim, porque essa é a ideia do perfeito, uma ação passada cujos resultados ainda estão presentes do ponto de vista de quem fala. Ou, lelutai, ele soltou com empenho, e X ainda está solto. E assim por diante. Mas nós também temos o perfeito passivo. E aqui, no caso, a forma é exatamente a mesma do perfeito médio, mas a tradução teria que ser alterada. Então, por exemplo, lelumai, eu fui solto e ainda estou solto. Lelusai, tu foste solto e ainda está solto. Lelutai, ele foi solto e ainda está solto. E assim por diante. Essa é a ideia, então, do perfeito. A forma e a tradução de um passivo perfeito. Muito bem. Continue estudando com afinco a sua gramática de língua grega, volte à lição do perfeito, consulte outras gramáticas, entenda esse tempo verbal tão importante, saiba fazer a declinação, repita várias e várias vezes o exercício da tua gramática, ou de outras gramáticas, procure outros exercícios na internet, estude com afinco, porque certamente valerá a pena entender esse tempo verbal tão importante e significativo da língua grega. Até a próxima lição.